Vamos à nossa prece para passarmos para a nossa irmã Josi, que vai falar do amai os vossos inimigos. Amar os amigos. Às vezes está complicado, que dirá os inimigos. Então hoje nós vamos saber as orientações certinhas à luz da doutrina espírita, né? Então vamos à nossa prece. Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra num clima de muito aprendizado para todos nós, Senhor. Obrigada por mais essa oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. Sim, seja. Com vocês, Josiane Teixeira. Vamos lá, Josi. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Que Jesus possa estar presente em nossos corações, nos ajudando aí a compreendermos um pouco mais dos seus ensinamentos, né, do seu evangelho. Então, o tema que eu trouxe para a nossa conversa de hoje, mais alto, o tema que a gente vai conversar hoje é amai os vossos inimigos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. E é um tema, de fato, desafiador, né? Tanto para estar aqui falando sobre ele, como para todos nós entendermos a profundidade desse tema, a importância dele, principalmente a prática. Então, amai os vossos inimigos é, de fato, sempre um desafio para aqueles que estudam, pensam, refletem sobre o que significa, qual o tamanho do amai os vossos inimigos, né? Essa premissa do Cristo, essa premissa do Evangelho, e que permeia todo o Evangelho. Mas quando eu estava pensando no tema que eu iria pesquisar, estudar um pouquinho para trazer para vocês, e eu ainda não tinha definido, embora quando a gente pensa num tema, a gente está sempre sendo inspirado. Olha que interessante, não há coincidências. Na segunda-feira, eu ainda não tinha definido o tema, mas estava propensa a escolher esse tema, amai os vossos inimigos. E aí eu fui resolver umas coisas na Alberto Browne, passei na Praça Getúlio Vargas e estava lá uma feira de livros itinerantes. E eu resolvi dar uma olhada. E me deparei, o primeiro livro que eu me deparei foi esse aqui. Ele se chama O Reino de Deus está em Vós. A princípio eu achei que fosse um livro religioso, bíblico, alguma coisa assim, ou espírita até. Mas fiquei impressionada porque, na verdade, esse livro é de um autor muito conhecido, um romancista do século XIX chamado Leon Tolstói. Talvez vocês, né, conheçam por causa dos seus romances que viraram best-sellers, né? Ana Karenina, Guerra e Paz, e ele escreveu muitas outras coisas, muitos ensaios, mas eu não conhecia esse lado de Tolstói. Talvez vocês também não conheçam. E eu vou explicar por que eu estou trazendo essa história. Então, quando eu me deparei com esse livro lá na feira, eu já tive certeza, eu vou falar sobre amai os vossos inimigos. Porque depois de ler o livro, eu tive certeza, é esse o tema. Quando eu pensei nesse tema, lembrei também de várias personalidades da história da humanidade. E o primeiro deles, claro, Jesus. Jesus, que foi o maior dos pacifistas. Mas me lembrei também de pessoas que
fizeram diferença no mundo, como, por exemplo, Gandhi, todos conhecem, que foi um dos pacifistas importantes, né, que lutou pela independência da Índia contra a opressão britânica e, de fato, conseguiu, pela não violência, que a Índia se tornasse independente, que a Índia se tornasse livre. E morreu pela causa da não violência, da atitude pacífica, do diálogo. E lendo o livro de Tolstói, eu descobri que Tolstói foi o que inspirou Gandhi. Porque todo esse livro fala de uma não violência. Todo esse livro fala da resistência ao mal sem violência. É um livro interessante porque também ficou 100 anos escondido. Ele só foi reeditado em 1988. Foi escrito em 1894 e por 100 anos, praticamente, ele ficou sem circular, porque foi um livro considerado perigoso. A Igreja Católica da época colocou esse livro na lista de livros proibidos para os católicos, na Index. A Igreja Ortodoxa Russa excomungou Tolstói, porque ele era russo, né? E toda a narrativa dele foi perdida. Então, o que se conhece dele é apenas os seus romances. E eu percebi que ele teve um momento, depois que fez muito sucesso com esses romances, que ele teve como uma crise existencial e se tornou cristão e defendia exatamente o amai os vossos inimigos e o perdão dos pecados para combater as guerras. Por isso ele inspirou Gandhi. E outros tantos que vieram. Martin Luther King, que também foi inspirado por ele, por Gandhi. Rosa Parks também, né? Todos pacifistas da humanidade, da história da humanidade, defendendo as liberdades civis, defendendo o fim da segregação racial, né? Do racismo nos Estados Unidos. Nelson Mandela é outro também que todos conhecem, né? Nessa luta histórica. Ficou 27 anos preso, encarcerado. E quando saiu de lá, saiu sem o sentimento de vingança. Se tornou Prêmio Nobel da Paz. E logo em seguida o presidente da África do Sul. Fez cair o apartheid na África do Sul com a sua atuação pacifista. Então, diante de toda essa história, eu só poderia decidir por escolher o amai aos vossos inimigos. E complementei, porque fiquei impactada com essas leituras, com o subtítulo A Não Violência Ativa, porque era exatamente isso que Jesus nos propunha. Com o evangelho, com o amar aos vossos inimigos, o perdão das ofensas, né? Ele propunha exatamente isso, a não violência, mas não é uma não violência passiva. É uma não violência ativa, mostrando que há vários caminhos de se resolver problemas, atritos, sem usar a mesma moeda. Então vamos lá. Eu nunca me dou bem com isso aqui, né? Jesus, o maior dos pacifistas. Agora ele foi. Peraí. Jesus, o maior dos pacifistas. Também eu estou de cabeça para baixo com o negócio aqui.
eu selecionei alguns trechos do Evangelho para a gente identificar esse pacifismo de Jesus, né? Há vários momentos da vida de Jesus que ele exemplifica para todos nós essa prática da não violência. Quando ele diz: não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Está lá em Mateus. Então, ele veio propor que a gente pudesse perdoar as ofensas, oferecendo a outra face. Não revidar, não dar o troco, não se vingar. O que hoje, né, se a gente for pensar, é uma coisa muito complicada, muito difícil. Mas Jesus veio para trazer o perdão radical, o perdão profundo. Ele tinha que exemplificar isso. Outra passagem, quando Pedro, Jesus ia ser preso e Pedro, né, para tentar protegê-lo, puxa a espada. Senhor, aliás, essa não. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. Devemos perdoar, segundo Jesus, infinitamente. O 7 aí dito por Pedro era de acordo lá com as tradições judaicas. Mas a gente não pode ler ao pé da letra, né? É no sentido aí figurado esses 7 vezes. Então, quando Jesus diz, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ele quis dizer o quê? Infinitamente, perdoa infinitamente. No momento da prisão, aí sim, guarda a tua espada no seu lugar, pois todos os que tomam espada, pela espada morrerão. Então, quando Pedro pega a espada para reagir à prisão de Jesus, para defender Jesus, imediatamente qual é a atitude de Jesus? Guarda a tua espada, não vai agir com violência. Em todos esses momentos não são aleatórios, são todos mostrando o caminho do perdão, da não violência. E, claro, o último momento ali, quando Jesus estava sendo crucificado e quando teve a morte física, um pouco antes de ter a morte física, ele ora, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a frase, né, que nos traz essa beleza, essa magnitude da fala de Jesus, da orientação, dos ensinamentos. Porque todo o evangelho, toda exemplificação de Jesus, ela se traduz no amor ao próximo. Então ele, com essa fala, com essa oração, ele mostra que devemos perdoar sem intenções, indistintamente. Ele perdoou os seus algozes. Tudo que ele passou, toda a tortura, foi vilipendiado, foi ameaçado, foi torturado, foi humilhado, foi crucificado, assassinado, e mesmo assim, ele perdoa os seus algozes. Então é o perdão radical, aquele que Jesus propaga. E ele tinha que exemplificar esse perdão para todos nós. E aí eu pergunto, é fácil fazer o que Jesus nos orientou? Perdoar os inimigos, amar os inimigos? Se fosse fácil, a gente não teria em plena atualidade alguns desses conflitos aí, em curso, 2026.
E fazendo uma pesquisa rápida, eu vi que a gente tem mais de 130 guerras no mundo na atualidade, fora se levarmos em conta as guerras civis, né, que sociologicamente falando, a violência urbana dos grandes centros, né, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e outras capitais do mundo, outras cidades grandes do mundo, se mata pela violência, às vezes mais do que em várias guerras. Então, entendemos a mensagem do Cristo? Amar os nossos inimigos? Perdoar as ofensas? Essa é a pergunta que fica. Essa mensagem ainda, ela é atual? Ela é necessária? No Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo o capítulo 12, a gente tem Mateus, né, no Evangelho de Mateus, Jesus dizendo: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo, que era comum naquela época esse tipo de ensinamento, porque era uma época das leis mosaicas, da lei de talião ainda, olho por olho, dente por dente, então era comum se ouvir isso aqui. Por isso Jesus fala: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudarem somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Temos algumas informações interessantes aqui. Por exemplo, definitivamente eu vou ter que fazer por aqui porque eu não consigo me encontrar. Por exemplo, quando Jesus fala para amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem e caluniam, para sermos filhos de nosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos, o que ele quer dizer com isso? Que os maus e os injustos também são filhos do Pai. Ou seja, não há distinção entre bons e maus, entre justos e injustos, porque o Pai é o Pai de todos. Isso nos faz refletir. Por quê? Porque o que a gente considera o nosso inimigo também é filho de Deus. O sol também nasce para ele. A chuva também cai sobre ele, assim como cai sobre nós. E quem é espírita sabe muito bem, porque a doutrina, a codificação dos espíritos nos apresenta que o bem, na verdade, não passa da ausência, da falta. Aliás, o mal não faz... o mal, na verdade, é a ignorância do bem. O mal, essencialmente, não existe. Ou seja, todos nós somos essencialmente bons. Temos o germe da bondade, da perfeição. Só precisamos desenvolver. Então, a ausência do bem é que dá o mal, é que fornece o mal, é que causa o mal.
É o que a codificação nos apresenta. Então, se somos seres imperfeitos, os que são os nossos possíveis inimigos, aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos perseguem, que nos causam dor, aqueles que podem ter nos prejudicado de alguma forma, eles são imperfeitos como nós somos. E Deus, infinitamente bom e misericordioso, é Pai de todos. Nesse sentido também, que mérito teríamos se fizesse como os publicanos, se fizéssemos como os gentios, os escribas e fariseus, que foram aqueles homens que tinham poder, o poder dos templos, do conhecimento, mas que usavam esse poder para enganar, para persuadir, para controlar, para julgar e condenar. Que mérito a gente teria se nós só perdoássemos os nossos amigos e afetos? É nesse sentido. Fácil seria perdoar os nossos familiares, a quem a gente gosta, aqueles que temos afinidade, aqueles que temos concordância de ideias. Aí é fácil. Agora, perdoar o contrário, perdoar aquele que consideramos inimigos, que pisou no nosso dedinho do pé, aquele que nos prejudicou, nos caluniou, aqueles que não temos nem afinidade fluídica, porque isso é uma lei da física, somos energia e, portanto, há um campo energético que nos envolve e, às vezes, a energia ela não é compatível. Então, fácil é amar aos afetos, difícil é amar aos desafetos. Por isso Jesus fala: não fazem os publicanos também assim? E se saudarem somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o reino da perfeição, é o reino da bonança, é o reino da felicidade, da paz interior, é o reino que todos nós estamos fadados a conquistar. Então, se todos somos imperfeitos, mas temos o germe da bondade em nós, inevitavelmente chegaremos ao reino dos céus, porque estamos a caminho. Esse caminho é longo, é árduo, por vezes cheio de percalços, mas todos estamos a caminho da perfeição. Todos seremos Cristo. Todos perdoaremos como Cristo perdoou. O que parece hoje inadmissível e talvez impossível. Hoje, no grau evolutivo que nós estamos, todos nós, né? Pensar no perdão cristão, esse que Cristo exemplificou, é praticamente impossível. Mas não é essa a proposta de Cristo. A proposta de Cristo é que a gente não reaja com violência. A proposta de Cristo é que a gente não se vingue, que a gente deseje o bem a quem nos fez mal. Essa é a proposta. A caridade e o amor ao próximo. Essa é a base. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem a ele: benevolência para com todos, indulgência
para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, se praticarmos a benevolência, que é a bondade para todos é todos, não é só para minha família, para os meus amigos, para os meus afetos, de modo geral. Não. Para aqueles que eu simpatizo. É para todos. Para os desafetos, para os que nos ofendem, para os que nos agridem, para aqueles que a gente não tem a mínima simpatia, é para todos. Idem a indulgência, porque somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós estamos a caminho da perfeição. Kardec comenta sobre essa questão. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, toda a mensagem do Cristo é permeada por amor. Amar todos como irmãos. Perdoar as falhas, porque todos somos ainda falhos. É comum, e eu me lembrei agora, que quando os pais com crianças pequenas vão levar eles para a escola, iniciar a vida escolar do seu pequeno, o que os pais orientam o seu filhinho? Ó, quando chegar lá na escola, se o coleguinha te bater, você mete a mão. Não é assim? Essa é a nossa cultura da violência, do reagir. Por quê? Porque somos estimulados o tempo todo a reagir com a espada, com a violência. Inclusive, aqueles que não reagem são considerados os bobos, os tolos, os fracos. E Jesus veio apresentar outra proposta. A nobreza do espírito está em perdoar as ofensas, em não reagir com a espada, em não reagir quando o ato é de violência, reagir com violência, olho por olho, dente por dente. Essa é a nobreza, essa é a coragem. É essa a proposta do Cristo. Também no Livro dos Espíritos, na lei, na perfeição moral, questão 893, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, é perdoar os inimigos ou os supostos inimigos sem interesse. Sem aquela questão assim, não, eu perdoo, mas vou perdoar porque alguém me pediu para perdoar. Ó, vou perdoar para mostrar que eu sou superior. Quando tem algum interesse, já não é mais a caridade. Porque a verdadeira caridade, ela é desinteressada. Desinteressada. Isso, reparem, por falar em virtudes, a sublimidade da virtude é qual? Amar ao próximo. De todas as virtudes, essa é a maior. Porque ela é a mais difícil, de fato.
Na questão 887, Kardec pergunta: Jesus ensinou ainda, amai aos vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? E os espíritos respondem: sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores, pois pela vingança nos colocamos abaixo deles. Então, quando eu falei que na nossa atual evolução, a gente ainda não consegue mensurar o que seja o amor radical de Jesus, o perdão radical de Jesus, aquele que seus algozes o assassinaram e ele assim perdoa ainda, se a gente não compreende isso, nesse grau de evolução que estamos, um dia compreenderemos. Mas nesse momento, o que a gente tem que fazer? É entender que o perdão é o caminho. Mas não, a proposta ainda não é de nos tornarmos amigos dos nossos inimigos. Não é chamá-los para junto de nós necessariamente. Se isso acontecesse, seria ótimo. Seria realmente o amor de Jesus. Mas é perdoar sem desejar o mal, sem revidar. É perdoar sem se vingar. É perdoar desejando bem para aquela pessoa. E às vezes até se alegrando pelo sucesso dela. Mas não quer dizer que você vai abrir o seu coração para ela. Não quer dizer que você vai se tornar amigo dela. Porque foi quebrado ali uma confiança, né? Então, no nosso grau evolutivo, é o que a gente ainda consegue fazer do perdão das ofensas. Porém, a mensagem de Jesus é mais profunda. A mensagem de Jesus é perdoar incondicionalmente. E um dia vamos amar o inimigo como amamos o amigo. No grau evolutivo que estamos, a gente perdoa o inimigo, mas não o ama ainda como amigo. Um dia amaremos como amigo, como Jesus fez, como Jesus exemplificou. Jesus, esse espírito mais evoluído que já passou pela Terra, que foi nosso guia e que é nosso guia e modelo. O que nos impede de sermos como Jesus, perdoarmos e amarmos como Jesus? O orgulho. O mais temível de todos os vícios é o orgulho, pois dele derivam germes de quase todos os outros. Este vício é o maior flagelo da humanidade. Dele derivam todas as perturbações da vida social, as rivalidades de classes e de povos, as intrigas, os ódios e a guerra. O orgulho inspira as loucas ambições, semeia a terra de sangue e de ruínas, e visto que seus efeitos se estendem mesmo além das fronteiras da morte, até os nossos mais distantes destinos, ele é também causa de nossos sofrimentos no além-túmulo. Leon Denis é que nos disse isso. Seus efeitos se estendem mesmo além das fronteiras da morte. Jesus nos ensinou, nos orientou, nos aconselhou. Reconcilia-te com os seus desafetos, com seu irmão, enquanto estás a caminho. Porque não sabemos quando faremos a passagem. Não sabemos quando retornaremos ao mundo espiritual. E aí levaremos esses desafetos, esses ódios, esses rancores, essas questões mal resolvidas para o outro mundo, para o mundo espiritual.
e lá sofreremos os remorsos. Então, se temos desafetos na atual encarnação, que resolvamos elas antes de partirmos. Um dia vai acontecer o perdão, vai acontecer novamente a reconciliação entre os desafetos, mas não joguemos para as próximas oportunidades alguma coisa que a gente pode realizar e resolver hoje. Essa é a orientação do Jesus. Porque os inimigos, eles podem ser encarnados e desencarnados. E quando desencarnados, os sentimentos que temos aqui, sentiremos do outro lado da mesma forma. Daí as obsessões, as influenciações daqueles que nos odeiam do outro lado. E que todos nós aqui temos dívidas, senão não estaríamos num mundo de provas e expiações. Não sabemos se fomos lírio do campo ou se fomos aqueles algozes lá bárbaros da antiguidade, ou se tivemos lá olhando para a cruz, vendo Jesus ser assassinado e aplaudimos. A gente não sabe quais são as nossas dívidas. Quantos inimigos a gente conquistou ao longo de várias existências? Então, que perdoemos sempre, que peçamos perdão, mesmo aos que não estão aqui encarnados, mas se forem desafetos do passado, que a gente peça perdão também. Da mesma forma que queremos ser perdoados e que precisamos ser perdoados. Foi assim que prega o amor de Jesus. O amor é o elixir de tudo. O amor é a vacina, o remédio, a solução. Leon Denis também traz essa ideia. Amar é sentir-se viver em todos e por todos. É consagrar-se a uma causa ou uma pessoa até o sacrifício e a morte. Se quereis saber o que é o amor, considerais as grandes figuras da humanidade, sobretudo o Cristo, por quem o amor era toda a moral e toda a religião. O Cristo é o pacifista, o Cristo é o amor encarnado. Foi o amor encarnado, é o amor. A sua mensagem é toda permeada por esse sentimento que é o único que pode combater todos os nossos defeitos e mazelas. O orgulho, a vaidade, o egoísmo e tudo que causa os desentendimentos entre nós que somos irmãos em Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros como quererias que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que deseja para si mesmo. É uma máxima também. Amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Então, se eu necessito de perdão, eu preciso perdoar. Se eu necessito de indulgência, eu preciso ser indulgente. Se eu necessito de amor, eu preciso amar. Não há outro caminho para a humanidade. Se queremos avançar,
esse é o caminho, e Jesus exemplificou isso muito bem. Ele mostrou o caminho, a verdade e a vida. Ele, como o maior dos pacifistas, propõe a não violência ativa. Ou seja, o contrário de tudo que a humanidade prega, ensina, propaga, vivencia, porque o que a gente vê no mundo atual, não só no mundo atual, mas até hoje, a história nos apresenta isso, que os duelos continuam. Mais modernos, claro, né? Na antiguidade, na Idade Média, sobretudo, os duelos eram ainda com espada. Pouco mais à frente, com aquelas armas de fogo que você tinha que, né, socar ali a pólvora, os arcabuzes. Se tinha um problema entre, principalmente homens, como é que se resolvia? Num duelo. Homens orgulhosos que tinham que mostrar que aquele seu ego, assim, o seu orgulho era superior ao outro. A sua causa era melhor que a outra. E hoje não é assim. Não continua sendo assim, só que não mais com espadas, lanças, arcabuzes, mas hoje com mísseis, teleguiados, inteligentes. Continuamos ainda vingativos como no passado. Continuamos sem respeitar o nosso próximo, sem amar o nosso próximo, sem perdoá-los. Continuamos com a mesma narrativa de que uns são mais preparados do que outros, uns são superiores aos outros. Portanto, eu tenho a justificativa para dominá-lo. Se você me ataca, eu te ataco. Mas para você não me atacar, eu me armo. E aí as armas continuam crescendo no mundo, sendo projetos políticos, né? O desarmamento virou uma utopia. Porque para defender a minha honra, a honra do meu país e da minha pátria, eu preciso de armas. Ou seja, caminhamos ao contrário de tudo que Jesus nos ofereceu. Mas pensemos de outra forma. Não vamos ser completamente trágicos, pessimistas, né? Ou achar que é o fim de tudo, que não há jeito. Somos seres perfectíveis. Temos a essência do bem. Estamos caminhando para a perfeição. Estamos caminhando para Deus. Vamos aprender. O progresso só caminha para frente. Isso nos dá uma luz no fim do túnel. Isso nos dá uma esperança de que as coisas estão melhorando apesar dos pesares, apesar das violências, apesar das guerras, apesar de tanto desentendimento, de tantas crueldades e injustiças no mundo. Porque já avançamos um pouquinho. Já compreendemos, por exemplo, que é importante amar ao próximo como a si mesmo. Já compreendemos que temos que amar os nossos inimigos. Toda a humanidade compreende isso. Ninguém diz o contrário, que isso não é importante, que esse é o caminho da paz. Ninguém ousa falar o contrário. Todos acreditamos que realmente é o amor a saída para o entendimento, para o diálogo, para a concórdia.
Então já avançamos, porque no passado, na época dos duelos, se resolvia na violência mesmo e era assim que era o mundo. Esse negócio de amar ao próximo não existia, era olho por olho, dente por dente. Então já avançamos na compreensão da necessidade de amar os nossos inimigos, de perdoá-los, de não nos vingarmos, de amar ao próximo como a nós mesmos. O que falta é praticarmos. E aí que está o grande problema, né? A prática cotidiana do amar os inimigos, do perdoar as ofensas. E Jesus nos orienta. Qual é a força moral? Qual o verdadeiro sentido dessa caridade? O que deveremos fazer? Não retribuir o mal com o mal. Romper o ciclo de violência. Responder com equilíbrio e bom senso às provocações. Desejar o bem, mesmo a quem erra. Não desejar vingança ou dar o troco. Não querer o mal do outro. Se afastar sem ódio. Compreender a ignorância do outro. E libertar-se emocionalmente, porque a gente fica como acorrentado a esses rancores, a essas mágoas. São correntes que nos aprisionam. É lixo que está na nossa atmosférica fluídica, espiritual, que nos faz mal. Faz mal ao outro e faz mal a nós, principalmente. E hoje até a medicina, a psicologia, a psiquiatria, já fala das doenças que se somatizam no corpo, que vem da onde? Dessa alma podre, dessa alma do lixo, dessa alma cheia de rancor. Então, libertar-se emocionalmente de tudo isso aqui é importante, é fundamental e é vital para conseguirmos avançar nesse grande planejamento divino que é o de nos tornarmos Cristo. Em resumo, o verdadeiro poder não vem da violência, mas do amor e da não resistência ao mal com violência. Eu tirei de Tolstói, desse livrinho. Não se trata de permanecer passivo frente ao mal ou à violência, mas de responder a ela pela não violência. A bondade, a mansidão e a caridade. Esta é a verdadeira resistência ao mal, segundo Tolstói. Então, essa prática do amor, da não resistência ao mal sem violência, é o pacifismo, não é passividade. É diferente. Não é dizer que vamos apanhar e ficar quieto. Não é essa a proposta do pacifismo. É não reagir àquela violência com violência. Mas há vários caminhos para se evitar duelos e guerras. Estamos já muito evoluídos para entender que é pelo diálogo que se resolve as querelas da nossa vida. Esse tempo já passou, o tempo da barbárie, o tempo da antiguidade, em que as pessoas resolviam as coisas pela violência física, pela destruição. Não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. A gente tem que evoluir também nos costumes, na civilidade,
E a educação é o caminho, a educação moral, a educação cívica, né? Então, ao invés do pai e da mãe orientar a criança quando vai para a escola, quando vai para a creche, para a educação infantil, não deixa o colega te bater, mete a mão nele também. Ao invés de orientar isso, como os pais deveriam agir? Se o colega te bater, imediatamente você vai à professora, vai a um adulto e explica o que está acontecendo. Que certamente vai ter ali, né, alguma atitude daquelas pessoas para orientar que um coleguinha não pode beliscar o outro, né? Coleguinha não pode puxar o cabelo do outro. Agora, enquanto ensinarmos as crianças que elas têm que reagir com a violência que elas receberem, o mundo não vai ficar melhor. O pacifismo não vai ser uma marca da sociedade. E também temos que trabalhar a nossa cabeça para observar que não é orientar a criança para ela ficar bobinha e virar um saco de pancada. Não é essa a proposta. Não é essa a mensagem. Mas que para ela perceber que aquilo é errado. Que a violência é errada. E que há outras formas de fazer com que o coleguinha a respeite, sem também usar violência. Essa é a proposta. No Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, quando a caridade for regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e suas palavras a esta máxima: não façam aos outros o que não queres que os outros te façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de discórdia e com elas as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre povos. Então, não façam aos outros o que não queres que os outros te façam. Essa é a mensagem, essa é o ensinamento que todos deveríamos receber. E não a violência. Porque se não queremos ser tratados com violência, não podemos agir com violência. Não há outro caminho. Jesus apresentou exatamente essa mensagem para que possamos, a partir dela, segui-lo. Ele é o farol, ele é o guia. Com o exemplo vivo dele, ele mostrou exatamente isso. Não fazer aos outros o que a gente não gostaria que fizesse conosco. O mundo seria muito melhor se a gente trocasse, invertesse essa prática da violência, do se pisou no meu pé eu também piso, por não fazer aos outros o que não queremos que nos façam. E assim, amigos, a gente termina esse papo, essa conversa, essa reflexão sobre alguns temas importantes do Evangelho, destacando a importância de fazermos um esforço nesse sentido, de quebrar essas amarras, de quebrar essas correntes do egoísmo e do orgulho. Porque todos somos imperfeitos, todos falhamos. Não há, na casa do Pai, ninguém melhor do que ninguém. Somos todos filhos de Deus, todos irmãos em Cristo. E aqueles que a gente não simpatiza, aqueles que a gente, por vezes, tem alguma mágoa ou desentendimento,
eles às vezes são instrumentos que nos mostram quanto a gente deve perdoar. O perdão tem que ser incondicional. Ainda é difícil para todos nós perdoar como Jesus perdoou. Um dia será mais fácil. Para hoje, o que temos? Esse esforço. Pelo menos pensarmos que não devemos reagir com violência a uma violência recebida. Que há outras formas de agirmos para que essas correntes se rompam. E para que a gente não leve essas mazelas para outras existências. Para que a gente torne a nossa vida mais leve, mais significativa. E que o mundo também, com essa transformação, que acontecerá inevitavelmente, mas que o mundo também possa e vai ser afetado por essas mudanças íntimas de cada um de nós. Então, que possamos fazer esse esforço diário, sabendo que não é fácil, mas que é possível. E um dia conquistaremos de fato a plenitude da perfeição. Aquela perfeição que o Mestre Jesus, nos apresentou como a felicidade suprema. Obrigada, então, pela atenção, pela paciência de vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.